estava relembrando, desde que eu me conheço por gente, Deus me coloca numa posição de liderança, né? De estar à frente. E isso, de forma nenhuma, deve ser um mérito para nós, né? Mas muito pelo contrário. Como eu trazia, no meu coração vinha muito forte a palavra inconformidade, né? Então, Deus me faz ver realidades para que eu não me conforme com aquilo. Então, isso é um caminho de santidade para nós. Deus, Ele nos quer santos, então Ele nos faz líderes, porque Ele nos quer santos, né? Ele sabe que de outra forma a gente não vai conseguir isso. Então eu me perguntava, e aí ontem a gente vinha na viagem, né? Eu, a Fernanda e algumas irmãs, e aí a Fernanda está lendo um livro, padre, das aparições de Garabandal, né? E ela conta da Conchita. A Conchita foi uma das principais videntes de Garabandal, né? Entre as 4, a Conchita. Ela conseguia ver, falar e ouvir Nossa Senhora. E ela perguntou um dia para Jesus, né? Jesus, por que eu? Por que eu, dentre todas, né? Dentre tantos que tem aí, por que o Senhor me escolheu? Por que logo eu, né? Tem tantos melhores aqui, né? Por que eu? E aí Jesus falou para ela, ó, eu não venho somente por você, mas venho pelo mundo. Ou seja, não é por mim, não é para mim, é pelo mundo. Né? Não é por causa de vocês, Adora, não é por causa de vocês aqui, mas por causa das almas que precisam, é pelo mundo. Né? Então, estou com a incumbência de apresentar as 5 fases da missão. Alguém já ouviu falar sobre as 5 fases da missão? Nossa, eu imaginei que todo mundo ia levantar a mão, gente. Eu não ia ter trabalho nenhum aqui. Alguém levantou só assim, só metade. Mas dá uma pincelada nessas 5 fases da missão, só que até chegar lá, por que nós vivemos? Por que nós traçamos esse caminho de 5 fases de missão? Por que nós queremos multiplicar? Né? E esse é o sentido da 5ª fase da missão. Chegar lá na 5ª fase, fase da multiplicação, porque eu quero multiplicar a minha missão. Eu quero que essa missão gere outras. Né? Então, a gente tem 164 missões hoje. Imagina se a sua missão, se você é coordenador de missão, multiplicar mais 10 missões. A gente teria aqui 1.640 missões jovens sarados pelo Brasil. Então, imagina, sua missão chega lá na fase multiplicadora. Né? Então, eu quero já colocar no seu coração essa pergunta. Né? O que nós queremos? Aonde nós queremos chegar hoje? E meu coração está muito inflamado, padre, especialmente depois daquele Let's Go lá. Né? O Let's Go foi assim, essa última escola de líderes, né? Para a gente ir para cima com tudo no 28 de maio, dia de Pentecostes, para evangelizar as almas. Meu coração ficou super inflamado, porque muitas realidades me foram apresentadas ali que eu não sabia. E isso me fez ainda mais buscar essa paixão pelas almas. Então, eu não quero trazer aqui 5 fases pelas 5 fases da missão. Eu não quero apresentar para você um roteiro que é assim que você precisa chegar na sua missão e aplicar isso que vai dar tudo certo, beleza? Beleza. Não quero apresentar para você um roteiro, mas eu quero fazer gerar no seu coração um desejo por uma estratégia. O Danilo trouxe muito bem sobre esse carisma, né? Aquela coisa, nossa, inflamou o nosso coração assim, de uma forma. Quem se sentiu inflamado aí, gente? Dá uma salva de palmas para o Danilo. Para mim, hoje, é um dos caras que consegue assim, arrancar do coração do padre e trazer assim, nas palavras, né, de forma assim, bem... Nossa, misericórdia. A gente consegue sair ou mais doido que entrou, né, ou assim, totalmente achado ali na situação e consegue ir em direção à meta. Né? Mas esse Let's Go me abriu a consciência. Aonde é que eu quero chegar? Porque, às vezes, a gente se fecha numa bolha, né? Acha que é só a minha missão, ou só eu que vivo isso, ou só acontece aqui e tal. A gente se fecha muito e a gente esquece de olhar o que está acontecendo lá fora. Por que Deus quer os jovens sarados para esse tempo? Sim ou não? A gente sempre fala, Deus quer os jovens sarados para esse tempo, esse momento e essa geração, ok? Mas que tempo é esse? Que geração é essa? Quem são os jovens que nós evangelizamos hoje? Os jovens da geração do padre não é o mesmo jovem da nossa geração, não. É o mesmo, padre? Não é, são jovens diferentes. São jovens que já não se contentam mais com feijão com arroz, como o padre sempre fala. São jovens que vai bater de frente e perguntar para você, quem é o Espírito Santo? Por que eu preciso receber ele? Então, a gente foi o Maranatá em Varginha, e aí a irmã Adriana fez tipo uma catequese lá, né?
E aí ela disse, gente, se vocês tiverem mais dúvida, coloca lá uma pergunta que a gente vai responder. Aí surgiu uma pergunta. A irmã pegou a pergunta e disse, Adora, você que vai responder, né? Aí eu li a pergunta. Se Nossa Senhora não precisou fazer sexo para ter Jesus, por que nós precisamos? Aí eu falei, irmã, isso aqui é com a senhora, pode responder. Falei, eu não vou responder isso, né? Então, olha, eu nunca imaginei isso na minha vida. E um jovem, e assim, não era um maranatá de 20, 30 anos, não. Eram jovens de 13, 14, 15, 16 anos. Então, como nós estamos hoje, enquanto jovens sarados, para enfrentar essa geração? E não é uma geração que eu digo, olha, a culpa é sua de estar assim. A culpa é sua, porque tem essa mentalidade. É uma mentalidade que a gente está combatendo, sim ou não? Porque se fosse contra homens de carne e osso, também tem homens envolvidos, né, padre, ali que geram essa mentalidade. Mas se fossem coisas ou pessoas, era muito bom, porque era só a gente ir lá, aniquilar e acabou, né? Mas não é uma mentalidade. E como que a gente combate uma mentalidade, gente? Cri, cri. Como? Uma outra mentalidade. Então, a gente precisa se questionar o tempo todo, aonde é que eu estou? Que tipo de líder eu estou sendo? Por que que Deus me levantou? Essa é uma das perguntas. Eu entrei no Jovem Sarado depois de um ano, Danilo, doido, me mandou coordenar uma missão que já estava fechando. Não sei se você lembra disso. Me mandou coordenar uma missão, eu falei, que doido, gente. Mas o que é isso? Eu não sei onde é que eu estou, enfim. A missão tinha que acabar, acabou, né? Infelizmente. Mas eu não tinha condições de estar ali naquele momento, né? Mas que tipo de líder eu estou sendo? Né? Por que que Deus me levantou? E a partir desse momento que Danilo me chamou, eu comecei a me questionar. Por que que Deus me chama a ser líder hoje? O que que Ele quer de mim? E eu fiquei, nossa, se Ele está me chamando é porque tem alguma coisa que Ele quer usar em mim. Ainda que não seja como usa no padre ou no Rafael, mas é exatamente o que o padre falou, é porque você tem alguma coisa a oferecer. E se Deus te chama a ser líder hoje, você tem alguma coisa a oferecer na sociedade. Amém ou não? E daí eu comecei a... Nossa, então tudo bem, se é assim, sim, Senhor. Então eu vou. Sabe por quê? Porque eu converso com muitos líderes, e aí teve uma vez mesmo que a menina falou assim para mim, uma líder, né, de uma coordenadora de missão. Irmã, mas assim, eu não queria estar aqui, foi o padre que me chamou, o padre que me colocou nessa missão. A coordenadora acabou de deixar, eu acabei de entrar nessa missão. Eu acabei de entrar aqui, eu não sei exatamente o que está acontecendo. O padre que me disse para eu ficar lá, e eu estou aqui, eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu falei, calma, porque toda a liderança é escolhida por Deus. Ainda fosse a voz do padre, ainda mais, né? O padre pediu para você estar aí. Então, tem alguma coisa nesse tempo, nesse momento na missão, que Deus quer usar de você. Isso não impede da gente buscar sermos melhores. Amém ou não? Eu preciso buscar o tempo todo essa inconformidade. Se algo me inconforma, então eu vou lá e tento sanar. Então, o que é que você planeja no seu ministério para daqui a 3 anos, por exemplo? Você já pensou nisso? O que é que você pensa na sua missão para daqui a 3 anos? A 4 anos? O que é que você pensa enquanto líder, né? Onde você tem guiado o seu povo? Para que norte você tem guiado o seu povo que você lidera, a sua missão? Né? Então, quem não sabe para onde vai, qualquer coisa serve, qualquer coisa está bom. E por isso que nós nos reunimos aqui no Retiro de Líderes, porque a gente não está indo para qualquer lugar. A gente tem um povo para atingir. A gente tem uma direção a ser tomada. E o Danilo trouxe isso muito bem. É uma unidade, nós precisamos andar em unidade. E o Rafa e o Danilo já foram aplainando, né? Já foram acertando esse caminho e já foram mostrando a direção que esse retiro quer tomar. E é exatamente isso. Tem muitas coisas que precisam ser corrigidas. E a gente precisa se unir aqui para vocês entenderem. Olha, é nessa direção aqui que a gente está andando. É para essa direção que a gente está indo. Então, preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Esse é o desejo do Monsenhor Jonas, esse é o desejo do nosso Pai Fundador. Que povo é esse que nós estamos preparando para a segunda vinda de Jesus? E conversando um pouco com o Danilo, né, ontem,
Eu dizia, Danilo, mas eu fiquei inconformada, padre, depois daquele Let's Go. Eu dizia, gente do céu, não acredito que isso está acontecendo no mundo. E eu não sabia disso, gente. Como é que se faz uma ideologia? Como é que se forma uma ideologia hoje? Tem pessoas à frente disso hoje. Como assim? Como que a gente vai combater isso, gente? Eu fiquei assim, inconformada. Eu disse, Danilo, não, é o fim dos tempos, é o fim dos tempos. E o Danilo falou assim, acho que o fim dos tempos ainda não, mas as dores de parto já começaram, né? Então, nós estamos aí nessas dores de parto, né? A gente precisa fazer essa leitura do mundo, as dores de parto, para que a gente não viva boiando. Mas que dores de parto são essas, gente? Vocês estão atentos ao que tem acontecido aí, ao redor, na sociedade? Que tipo de ideologia? A gente fala muito, né? Nossa, a gente vive num mundo de muitas ideologias, mas quais ideologias? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Contra o que nós estamos combatendo ou lidando, né? Se eu não tiver essa compreensão, nada vai fazer sentido para mim. Eu preciso saber com quem que eu estou lutando para ter as armas necessárias para isso, certo? E se isso não faz sentido para mim, se eu não sei para onde vai, o estilo de vida Jovens Sarados também não vai fazer sentido para mim. E muito menos essa coisa de 5 fases da missão. Por que eu quero inserir 5 fases da missão, na minha missão? Por que eu quero viver essas 5 fases se... Então, tudo bem, Deus me chama a ser Jovens Sarados por moda. Porque é legal. Quantos de nós já perdemos essa mentalidade? Eu nasci para salvar almas, para preparar uma geração para a segunda vinda de Jesus. Quando eu digo preparar uma geração, é preparar mesmo, gente. É preparar especialmente psicologicamente para isso. Aonde nós vamos? A quem nós iremos recorrer quando as coisas começarem a endurecer, né? As coisas começarem a apertar. Então, são tempos de ideologias, né? De grupos dentro e fora da igreja se movendo para isso, para inserir em nós uma mentalidade. Deixa eu ver se já é o próximo slide aqui. É esse mesmo. Satancom, né? É comum desse final de semana. Já tá sendo, o padre trouxe desde ontem para a gente, e a gente tem rezado nessa intenção. O Instituto reza de 40 horas de oração. A Josi falando também do movimento sacerdotal mariano com as... Como é que fala que eles fazem, padre? O cenáculo ininterrupto nessa intenção. E o que é esse Satancom, gente? Olha lá. O evento satânico conta com uma série de conferências, mesas redondas, momentos de entretenimento sobre temas aberrantes que buscam corromper a sociedade, negar a mensagem cristã e de salvação, degradar a condição de criatura dos filhos de Deus e destruir a fé cristã. É isso aqui que está acontecendo lá em Boston, enquanto a gente está aqui, no nosso retiro de lideranças, tentando fazer a mesma coisa que eles. Uma reunião, são conversas, são estratégias, são união de propósitos, uma união de desejos, só que eles tentam perder as almas e nós queremos ganhar. É um evento que está lotado, acabaram os ingressos, e aqui tem 600 lugares. Eu não sei se chegam a 250 líderes aqui, chega ou não? 255 inscritos. Então, como que nós temos essa consciência, né? De, nossa, eu estou, de fato, combatendo com algo que é real. Porque quando a gente fala, parece que são coisas assim, que está só lá no mundo, está lá fora, e não vai chegar aqui ainda. Não vai chegar no Brasil, não vai chegar para a gente, né? Mas, gente, já está aí, já chegou. É uma mentalidade consumista. E eu vou falar aqui algumas coisas que isso está dentro do ser cristão hoje. A gente precisa ter cuidado, porque isso entra nas missões e isso faz uma confusão, isso gera uma confusão dentro da missão, como a gente tem percebido aí. São coisas que, meu Deus, é tanto problema que aparece, né, assim, novo, que, Nossa Senhora Aparecida. Misericórdia, como é que a gente... né, não dá para esgotar hoje, pegar uma cartilha de todos os problemas que pode acontecer nos Jovens Sarados e aqui está todas as soluções. Isso é impossível. Por isso que a gente conta com o Espírito Santo, né? É uma mentalidade passageira, rápida e líquida. E isso a gente percebe dentro das missões. Isso a gente percebe dentro dos sarados. Como a gente quer, como o Danilo trouxe, as coisas rápidas, as coisas agora. Eu quero ver agora o fruto do discipulado, eu quero ver agora, se eu estou formando essa alma, eu já quero que ela seja líder amanhã. Ela entrou hoje, amanhã ela já tem que estar preparada, porque eu sou assim, né? Quantos de nós falamos isso? Eu já ouvi isso. Nossa, mas comigo não foi assim, não. Por que com ela precisa ser assim?
né? Eu já entrei no Jovem Sara depois de 2 meses, eu já fui líder. Por que essa pessoa precisa passar por 1 ano de discipulado para depois conseguir liderar? Por que isso? Né? Então, é uma mentalidade de liquidez, né? De não se importar com o outro. Na compaixão, nós estamos cada vez mais distantes uns dos outros. A gente não tem mais compaixão. Essa inconformidade, muitas vezes, não acontece. A gente vê, por exemplo, uma pessoa pedindo esmola na rua e isso não compadece mais o nosso coração. A gente não sente mais compaixão. Muito menos pela alma que chega no Maranatá. Você vai lá acolher, você abraça e tal, mas e a compaixão? Você de fato está apaixonado por essa alma a ponto de, como o padre falou, beijou o ouvido do menino e ele foi curado da surdez? Gente, se isso não for amor e se isso não for paixão pelas almas, eu não sei o que é. É o amor que cura. E a gente estava falando hoje no almoço sobre o tipo de liderança, né? E o João citou o livro que ele leu, foi muito bom. Como é que é o nome, João? Como é, gente? O Monge Executivo, né? E ele mostra quais são as qualidades do líder que você quer ver. É a caridade, é a paciência, nananã. E ele faz uma comparação de todas essas virtudes que eles buscam no líder, é o amor. Está lá em Coríntios 13. As mesmas virtudes que estão lá em Coríntios 13 são as virtudes que nós buscamos em um líder. Ou seja, o amor. Nós queremos um líder que saiba amar, que demonstre esse amor. E de que forma eu estou amando essas almas hoje? De que forma ver uma alma se perdendo hoje toca aí do meu coração? Porque isso foi um discernimento que eu tive também de vocação, o que é que dói o seu coração hoje? É por isso que você deve lutar. Se isso dói o seu coração, é por isso que você deve lutar. Hoje ver uma juventude se perdendo dói o meu coração. E como eu estou lutando para isso? Sabe? Então, essa compaixão, a gente está distante uns dos outros, gente. E até citava também um exemplo no Let's Go, de como as cidades maiores, né, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, as cidades grandes, cada vez menos você conhece o seu vizinho, por exemplo. Você não tem mais contato com o seu vizinho, você não sabe mais o nome, você não sabe o que é que, se o vizinho está precisando de alguma coisa, você não sabe, você não entende. Enfim, nem busca saber, né? E isso é um tipo de ideologia também. Isso é um tipo de mentalidade que tem se construído na sociedade. Vocês percebem que isso é tão minucioso, mas que está no nosso coração? Isso faz parte de todo um jogo, de todo um conjunto, de toda uma estratégia para fazer a gente se afastar uns dos outros. E a gente está ali imerso nisso, mas a gente não tem compreensão. A gente não tem nem... tudo bem, então, se eu vejo uma alma ali, então, ok, beleza. Lá na minha missão está esperando. As almas estão lá na minha missão. Eu só salvo as almas que vão para a minha missão. As que estão lá, não. Elas têm que chegar lá na missão primeiro para eu salvar. Só lá na missão eu salvo. Agora, as que passam por mim aqui, no ônibus, meu Deus do céu. A gente já perdeu essa sensibilidade, gente, rezar um terço no ônibus. As pessoas veem isso, sabe? Essa simplicidade do ser sarado. Eu lembro de uma vez na faculdade, eu queria tanto ir para a missa na Canção Nova, só que a aula terminava às 7h30. Nesse dia, a aula terminou às 7 horas. Eu falei, graças a Deus, são 30 minutos do terminal de ônibus até a Canção Nova, eu quero ir. E eu contei para todo mundo, gente, eu quero ir para a missa. Eu quero ir para a missa às 7h30, então preciso sair daqui correndo. Todo mundo, beleza, Isadora. E eu fui correndo e tal. Cheguei lá no terminal de ônibus para pegar o ônibus lotado, não cabia nem mais uma pessoinha. E aí eu fiquei, Jesus, eu queria tanto ir para essa missa de quinta-feira. Acho que o padre ainda estava lá em Aracaju. Queria tanto ir para essa missa. Aí eu fiquei olhando o ônibus assim, daqui a pouco desce uma alma, desceu uma pessoa. Aí a que estava assim embaixo subiu, sobrou um lugarzinho para eu ir. Eu peguei, entrei dentro do ônibus e consegui chegar na missa. E no outro dia eu contei, gente, olha, aconteceu isso, eu consegui ir e tal. Isso é um toque de Deus, é um toque da graça, é um pequeno milagre que aconteceu na minha vida, mas quantas vezes a gente deixa de comunicar ao outro a graça que Deus nos dá? Quantas vezes a gente deixa de comunicar um pequeno milagre que Deus fez em nós? Isso também é salvação das almas, isso é alcançar o outro. Isso é dizer ao outro, né? Como saiu a samaritana, ele me disse tudo o que eu fiz.
Então, até que ponto a gente está tendo essa sensibilidade ainda? É rezar um texto no ônibus, é dizer o meu amor pela Eucaristia. Eu queria ir, o meu desejo, Jesus ouviu o meu desejo e fez eu ir lá. Sabe, comunicar a graça de Deus como canal de salvação das almas, né? Mas a gente está muito distante. Nem dentro da missão mais a gente faz isso, sim ou não? Estou errada? Estou errada, gente? Dentro da missão ainda falta, e a nossa convivência é para isso. Muitas vezes a gente fala de tanta coisa na convivência, menos de comunicar a graça que Deus fez em nós, na nossa vida. Como intencionalidade para a salvação das almas. A gente convida o povo todo. Não, vamos lá, a pessoa do mundão para vir para a convivência, mas o que é que tem na nossa convivência hoje? O que é que a gente tem, como a gente tem vivido a convivência? Ainda que seja um momento de descontração, mas precisa haver uma intencionalidade. Eu levo aquela alma ali, mas eu sei, eu vou comunicar para eles o que Jesus fez na minha vida, e isso vai ser um canal de salvação. Mas esse sentido de, né, essa distância uns com os outros, a gente não se importa mais. Então, para mim, tanto faz. Vamos relativizar tudo também, né, o mundo relativista. Então, tudo bem se acontecer isso aqui dentro da missão, sem problema. Tudo bem, o céu, beleza, ele mentiu, mas tudo bem, hoje é normal. É normalizar tudo. Não. A gente vive a radicalidade do Evangelho. Não é o radicalismo, né? Posso fazer tudo, qualquer coisa que eu quiser dentro da missão. Não, é a radicalidade. É resgatar esse valor da radicalidade. É a essência do Evangelho. Não mentir é não mentir. Omitir também é uma mentira. Meias verdades também é uma mentira. Sabe? Então, é resgatar a essência da radicalidade mesmo, dentro das missões. Então, relativizar tudo, hoje, se eu for relativizando, daqui a um tempo não vai ser mais uma missão Jovens Sarados, vai ser qualquer outra, menos uma missão Jovens Sarados. Não relativizar, a gente não pode vender, a gente não pode deixar de lado ou relativizar os nossos valores, as nossas 5 pedrinhas. Tantas vezes eu ouvi gente dizendo, olha, irmã, eu só consigo, eu prefiro hoje rezar o texto do que fazer o estudo bíblico. Falei, você está escolhendo, é o quê? É porque é mais fácil. É mais fácil rezar o texto do que fazer o estudo bíblico. Falei, tá, você está vendendo, então, um valor, né? Você está vendendo aquilo que Deus te deu como salvação da sua alma. Então, tudo bem. Então, vai relativizando tudo, né? Nós não brigamos mais por aquilo que nós acreditamos. Citava-se esse exemplo também no Let's Go, né? Como que hoje nós temos esse senso da nossa pátria, né? A gente não luta mais pelo que é nosso. Tudo bem falar do Brasil, dizer tudo do Brasil, é isso mesmo, não tem problema não. Não, é onde eu estou, é o sentido de pertença. Eu pertenço a esse lugar e eu preciso lutar por ele. Eu vivo esse estilo de vida, eu preciso lutar por ele. Eu vivo essa mentalidade e eu quero lutar para inserir ela contra essas mentalidades que vêm por aí, rondando, né, como um leão a rugir, procurando a quem devorar. A gente precisa resistir, né? Então, não ter a visão de futuro. Dentro hoje do ser líder Jovens Sarados, acho que foi o Rafa trouxe um pouco desse sentido também, né? Do ter a visão do futuro. Como que eu vejo hoje, né? E aí eu já comecei perguntando a vocês, daqui a 3 anos, por exemplo, como que você visualiza a sua missão Jovens Sarados? Porque se você tiver essa visão do futuro, você vai conseguir traçar planos e metas. Hoje, né? Traçar planos, traçar metas para que eu chegue lá. Lá onde, Isadora? Na multiplicação. Eu quero multiplicar. Eu quero que a minha missão se torne mais 10 missões, não a partir da minha, né? Qual a sua missão? Ribeirão. Beleza, tem aqui uma missão Ribeirão, pega a missão Ribeirão, e da missão Ribeirão vai surgir mais 10. Então, como é seu nome? Ícaro, da missão Ribeirão vai em 10 missões, vai surgir 10 missões. Não, não é isso. Mas aqui, a missão Ribeirão abriu a missão... Qual a sua missão? Ribeirão também? Outra missão. Missão Coração de Jesus. Da missão Ribeirão surgiu a missão Coração de Jesus. Da missão Coração de Jesus surgiu a missão Itajubá. Da missão Itajubá saiu a missão Alvarenga. Por quê? A missão chegou na missão Alvarenga, mas surgiu aonde? Aqui na missão de Ribeirão. E é assim que precisa acontecer. E é esse o nosso zelo, né? O zelo do meu coração é... Como que eu estou agindo para que a minha missão chegue lá? Como que eu organizo a minha missão e como nós nos organizamos para isso, né?
a gente estava vivendo um processo lá na Missão Aracaju, enquanto eu era formadora, né? Que aí chegou o pessoal da intercessão e disse, olha, a gente vai rezar pelo tema do encontro de sábado. Falei, peraí, Danilo, isso está certo? É o Ministério de Intercessão que vai dar o tema para a gente e tal? Falou, não, pera lá. Que eles queriam, como é que fala? Segregar, né? O Ministério de Intercessão que vai dar o tema agora para o próximo encontro. Ele falou, não, calma. Precisa haver uma organização da missão no todo. Se Deus deu uma palavra de discernimento para o Ministério de Intercessão, então os coordenadores, os formadores precisam se organizar e aí sim surgir, né? É isso mesmo que a gente está vivendo hoje, é isso mesmo que está acontecendo. Então, não é uma pessoa que vai dizer o que é que vai acontecer, mas dentro de uma estratégia. Às vezes a gente vive no mundo de... entendo o que eu vou falar, não é a espiritualidade, mas é de espiritualizar tudo. Então, a gente deixa Deus dentro de um potinho, né? Não existe essa liberdade do Espírito. O Espírito pode falar pelo Ministério de Intercessão, ele fala pelo Ministério de Acolhida, ele fala... O Espírito Santo é livre, ele fala em todos os lugares. E o que a gente precisa para organizar isso tudo e fazer com que a missão cresça e a missão se aprofunde nisso, no estilo de vida? Uma estratégia. Então, poucos líderes, né? E eu tive essa dificuldade na Missão Aracaju. Gente, vamos fazer o Quatur? Vamos. Se organizar toda semana, na pandemia, a gente fazia reunião e vamos se organizar aqui. Vamos colocar na folha, na ponta do lápis, o que está acontecendo na missão hoje. Vamos criar estratégia, vamos. E aí chegava na reunião, o povo queria rezar, mas não queria resolver os BO, não queria colocar... Ai, não, Isadora, acho que não dá para fazer isso. Acho que missão, fase da missão? Como assim fase da missão? Não, a gente não tem tempo para isso, a gente quer resolver o problema lá de fulano de tal, que chegou com isso e aquilo outro, para a gente precisa resolver isso. Disse, gente, mas se a gente detecta isso aqui e a gente se aprofunda, qual é a raiz desse problema? Ah, a serva lá que tirou foto de biquíni na praia, ela é serva, não pode fazer isso. Eu falei, gente, é claro que a gente precisa resolver esse problema, mas olha aqui, qual a raiz disso? Essa mulher está rezando? Ela está tendo vida de intimidade com Deus? Qual é a raiz desse problema? Então, a gente precisa criar estratégia. É uma pregação que a gente precisa trazer para a missão, é uma formação que a gente precisa dar. Então, você entende que é esse tipo de estratégia hoje que precisa gerar, precisa acontecer nas missões. Ah, irmã, mas hoje a gente faz o planejamento assim... o que dá, né? A gente reza hoje para amanhã acontecer o grupo. Beleza, tudo bem. É o jeito que dá para fazer na sua missão? Ok, mas dá para se organizar para, começou o mês, a gente já organiza tudo, o que é que vai acontecer na missão ao longo desse mês? O que é que vai acontecer na missão ao longo desse ano? Como que vai ser o semestre na missão? E por isso que muitas missões podem estar tendo dificuldade com essa apresentação da formação trimestral, né? Por exemplo, do ser filho. Ah, não, irmã, mas espera lá, mas... Como assim eu vou inserir isso aí na minha missão? Nossa, não é assim, né? Não é assim que o negócio tem que ser. Então, essa organização da missão é necessária agora. Essa estratégia dentro da missão é necessária, porque que tipo de mentalidade eu quero formar? Para onde é que eu estou levando a minha missão? Se eu perguntar para você hoje, de Ribeirão, o que é que você tem planejado para o próximo mês na sua missão? Existe a liberdade de espírito, como o padre fala, e a gente está aberto a isso. Olha, mês que vem eu planejei isso, mas o Espírito Santo falou isso, falou no Ministério de Intercessão, é isso que tem acontecido, o Ministério da Acolhida. Você acha que eu vou me fechar a isso? Claro que não. Você é líder e precisa ter essa sensibilidade do Espírito para entender, olha, mês que vem eu marquei um encontro na igreja, vai ser lá dentro da igreja. Mas o Espírito Santo está suscitando muito que a gente deve ir para a praça, a gente precisa fazer uma evangelização na praça. E aí chega, né, nossa, mas a gente não pode. Hoje existem muitos líderes assim, né? Não, é o que eu planejei, tem que seguir o planejamento, nananana. Tem que ser isso. Mas aí a gente chega com essa proposta do Espírito Santo, né? Ele pediu para ir lá na praça, gente, para fazer um movimento lá na praça, para salvar as almas que vão estar passando lá na praça. Você não vai? Não, tem que seguir o planejamento. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, sabe? Existe
uma estratégia, existe um planejamento, mas existe também a ação do Espírito Santo, existe essa abertura do Espírito Santo. Eu preciso estar preparado para o mês que vem na minha missão, mas eu preciso estar aberto também se o Espírito Santo quiser outra coisa. Então, daqui a um mês, o que você planejou para a sua missão? Quantas pessoas novas você quer trazer para a sua missão de Ribeirão? Quantos servos tem na sua missão? 20. Então, no próximo mês, o que você vai pedir para esses 20 servos é que traga mais um, serão 40 pessoas na sua missão. O que é que você vai fazer nessa missão, nesse dia que você está planejando aí para chegar a 40 pessoas? Entende? É ter essa visão, porque não é brincadeira, gente. A gente está lidando com almas. No meu retiro pessoal, padre, eu li o livro sobre os pecados veniais, né? Eu falava, meu Jesus amado, eu pedi a graça a Deus de odiar, né? Odiar todo tipo de pecado. E a gente quer ser santo. Ser santo é ser perfeito no amor de Deus, amar a Deus perfeitamente. E aí eu li aquele livro. Alguém já leu esse livro sobre os pecados veniais, da editora Imaculada? Não? Gente, eu recomendo muito. E ali ele cita muitos exemplos, padres, de almas que foram para o purgatório. Ou seja, de almas que buscavam a santidade, mas que por algum pecado não mortal, mas venial, foram para o purgatório. Porque diz a palavra que nenhum pecado, nada vai passar despercebido, né? Então, a gente vai ter que pagar tudo antes de ir para o céu. E aí, nesse livro, eu lia, eu ficava assim, meu Jesus amado, coitado da minha alma. Jesus amado, estou perdida. Um padre, um irmão religioso, né? E ele mostra, especificamente nesse último capítulo do livro, sobre almas que, por buscarem viver uma vida santa, elas ganharam méritos, né? Então, esse mérito deu para ela a possibilidade de aparecer para uma outra pessoa, né, aqui na Terra, pedindo orações pela alma dela para que liberte, né, seja liberta do purgatório. E aí, um dessas almas foi um irmão religioso que apareceu para um outro irmão com o dedo pegando fogo. E o dedo dele pegava fogo e ele queimava, e ele dizia, né, do tanto que a alma dele estava sofrendo naquela purificação, e o irmão pergunta, por que seu dedo está pegando fogo? Ele falou, porque o que me trouxe para o purgatório foi porque um dia eu fiz o sinal da cruz mal feito. Pensa, eu fiz o sinal da cruz mal feito, e por isso eu estou aqui agora, né? Ou seja, fiz o sinal da cruz sem intenção de fazer, enfim. Aí teve uma outra irmã que apareceu dizendo, olha, eu estou no purgatório, e a irmã via, né, o corpo dela deitado numa uma tábua de madeira, estava pegando fogo também, e tinha pregos, né? Ela estava deitada nos pregos, os pregos passavam no coração dela, e isso estava pegando fogo, e ela dizia porque ela não... E a língua dela pegava fogo também, ela dizia porque ela murmurou muito, ela estava deitada porque ela era preguiçosa, então ela estava pagando pelo pecado da murmuração, da preguiça. E teve ainda outro pecado lá. Eu falo, meu Jesus amado, padre, estou perdida. E teve um outro irmão que apareceu, né? O irmão que eu digo são almas, né? Apareceu para um santo, um monge, né? E ele fala assim, nossa, mas aqui as penas são muito duras, e isso é muito dolorido para mim. E ele fala, nossa, mas é muito dolorido. Mas quão é muito dolorido, né? Como assim dói? Ele falou, você quer sentir? Quero. Então, coloca a mão aqui. Ele estendeu a mão assim, e a alma fez pingar uma gota de suor na mão dele. E no livro conta que essa gota de suor fez um buraco na mão dele, e ele não conseguia sustentar de dor, e ele se bolava de dor, porque desse buraco, né? E esse irmão, esse monge, viveu a vida toda com esse buraco na mão, sentindo as dores ainda desse suor, né, que pingou dessa alma do purgatório. Enfim, esses são alguns, né, dos temas. Teve outro também que disse assim, fez um tratado, né, com os dois vivos ainda. Disse, olha, meu irmão, se você morrer primeiro, dois padres, se você morrer primeiro, você celebra a missa na minha alma. Agora, se eu morrer primeiro... Não, se eu morrer primeiro, você celebra a missa. E se você morrer primeiro, eu celebro logo a missa. Sim, sem demora, né? Vou logo celebrar a missa pela sua alma. E aí um dos dois morreu, e o outro foi lá para cumprir, né, o propósito. Eu vou rezar a missa pela alma dele. Passou só 1 hora. Então, ele passou 1 hora e já celebrou a missa. E aí esse outro que morreu apareceu para ele
Meu Deus, como assim você demorou tanto de celebrar essa missa para mim? Eu estou aqui esperando, eu estava no purgatório esperando por mais de 1 ano, eu fiquei esperando você celebrar essa missa. Ele, como assim 1 ano? Mas eu só demorei 1 hora, foi só o tempo. Eu acabei de celebrar a missa, seu corpo ainda está quente. Eu acabei de celebrar essa missa para você. Ele, nossa, meu irmão, você não sabe quanto isso demora a passar, que o tempo do purgatório é muito grande. Então, ou seja, 1 hora para nós, para eles equivale a 1 ano, né? Enfim, por que tudo isso, gente? Para que gere em nós esse amor pelas almas. Isso é só do purgatório e dos pecados veniais. Imagina numa alma que se perde no inferno, que passa a vida, né, a eternidade nesse sofrimento. Agora, imagina, né, as almas que nós ainda temos aqui em vida e que somos capazes de ir lá resgatar. E aqui, nossa, meu irmão, você está sendo líder? Para você o negócio vai ser pior ainda, o negócio vai pegar aqui. Ah, você é jovem sarado? Ah, você é sarada. Você que se comprometeu lá e assinou o compromisso dos 7 tesouros, das 5 pedrinhas? Ah, foi para você que eu derramei essa graça e você não... Ah, entendi. Então, sabe... Presta atenção que para nós, Deus está dando, Deus está derramando a graça, Deus está derramando a graça da salvação das almas, Deus está derramando a graça da salvação da nossa própria alma. E o que nós temos feito, né, com essa possibilidade, com essa graça derramada em nós? Então, isso do purgatório foi só para descontrair e também trazer esse sentido para nós, sabe? Porque a gente fala é salvar almas, mas salvar do quê, gente? Salvar do quê? Salvar do pecado. Mas por quê? Porque se a alma continuar em pecado, é isso aí que espera na eternidade. E daí é que vem a nossa paixão por Deus, pela igreja e pelas almas. Santa Maria de Jesus crucificado. Foi dela que vem, porque ela diz, Jesus, joga minha alma no inferno, mas salva uma. Se o Senhor salvar uma alma, pode jogar a minha no inferno. Ela pede para ir para o inferno pela salvação de uma alma. Olha a paixão que essa mulher tinha. E daí que o padre... Eu estou errada, padre? É dela, não é, que vem a paixão? Paixão por Deus. Veio antes dela ainda, né? Mas passa aí a paixão por Deus, paixão pela igreja e paixão pelas almas. Joga minha alma no inferno, Jesus, mas salva uma. Até que ponto a gente tem essa coragem de dizer isso? Como é que está a nossa paixão pelas almas? Ai, Jesus, se eu não salvar essa alma, perde a minha. Misericórdia, né? Deus me livre. Mas... é muita coragem, né? E vendo o padre falar, o Danilo falou, eu disse, Jesus amado, eu preciso ser apaixonada pelas almas. Porque quando você é apaixonado, isso transborda de você. E não precisa falar para ninguém, não precisa dizer nada, isso vai transbordar de você. Não precisa fazer, não precisa... Ai, o que é que eu vou servir hoje? Onde é que eu vou servir hoje na missão, coordenadora? Não precisa, porque quando você chega na missão, se você for apaixonado, você sabe que você precisa ir lá acolher a alma que chega, ver um banheiro, se precisa limpar, se não tiver limpo, fazer um lanche, se tiver ali à disposição, você vai fazer, porque as almas estão ali, e elas precisam de nós, elas precisam de você. São almas que precisam ser salvas e almas que precisam ser alcançadas. Então, a gente precisa gerar em nós essa loucura pela salvação das almas. Estou vendo que a minha missão está fechada aqui em mim mesma. Vamos para fora, então. Vamos lá. O que é que eu preciso fazer para gerar hoje, né, essa paixão em mim? Eu posso estar sendo um líder, por exemplo, um líder por posição. Nossa, eu fui colocada aqui, irmã, não sei o que é que eu estou fazendo. Então, já saia de ser um líder de posição para ser um líder como referência na sua missão. Um líder como referência é um líder, digamos assim, na fase 5, né, nesses níveis de liderança aí. Um líder maduro. Qual é um líder maduro? Um líder apaixonado pelas almas. Um líder que ama. Não porque tem uma posição, mas eu sei que quando eu olho para o João, quando eu olho para o Mateus, eu digo, nossa, quando eu olho para o Fê Rocha, eu vejo nele um apaixonado, uma loucura, e eu sei que eu posso contar com ele. Eu sei que ele me ama, eu sei que ele ama o meu coração. Ainda que eu peque, ainda que eu caia, mas eu sei que eu posso contar com ele para me levantar.
Mas hoje a gente tem tanta vergonha, a gente não sabe mais contar com o outro, a gente não tem mais maturidade de olhar para o pecado do outro sem julgar. A gente olha, nossa, quantos de nós hoje temos dificuldade, enquanto líderes, de buscar alguém para poder desabafar ou para contar alguma coisa, alguma fraqueza nossa? A gente não tem mais, né, essa liberdade de contar uma fraqueza, porque olha para o outro, nossa, aquela ali vai apontar o meu erro, eu não posso contar para ela. Nossa, aquela ali vai me chamar de não sei o quê, não vou contar para ela. Nossa, aquele ali, misericórdia, não vou contar para ele também. Então, a gente fica sem saída. Para quem hoje eu vou partilhar e pedir uma ajuda? Porque o tempo todo a gente está apontando. Isso dentro da missão e principalmente com a alma que vem. A alma que vem, não. A alma que vem eu vou amar, vou acolher, vou dizer, não, o seu pecado, chega aqui, minha irmã, vem aqui que eu vou te ajudar e tal. Mas com o irmão que está aqui do meu lado, o que é que eu estou fazendo? Sabe, numa missão eu chego para ser um desafogo para a minha alma, quando eu chego lá, vixe Maria, misericórdia. Né? Então, o nível 5 de maturidade de um líder é saber amar, saber acolher, incondicionalmente, independente do que seja e de quem seja, sem impor condições. Ah, não, se você é servo, você não pode cometer esse pecado não, meu irmão. Vixe Maria, está cometendo esse pecado ainda, misericórdia, sai daqui. Me dá o tal, me devolve o tal. Não é mais servo, não. Cometeu esse pecado, vixe, contra a castidade ainda? Nossa Senhora, não admito pecado mortal aqui na minha missão. Me devolve o tal e pronto. Gente, pelo amor de Deus, nós somos capazes dos maiores erros e os piores erros do mundo, se não for a graça de Deus. E você, como canal da graça de Deus, precisa transbordar isso na sua missão. Precisa ser um líder que ama, um líder que acolhe. Meu Deus do céu, o que é que isso tem a ver com 5 fases da missão, gente? Meu Deus do céu. E aí está lá no... Não sei se alguém já comprou aqui, se adquiriu, o que o padre já trouxe, né? O Danilo escreveu também a essência da missão Jovens Sarados. E lá está escrito, como jovens sarados, temos um objetivo fundamental, aquilo que para Deus nos criou, salvar almas. Temos também uma realidade em que esse objetivo se realiza. O nosso objetivo é salvar almas. E qual a realidade desse salvar almas? Uma geração de jovens num tempo histórico altamente secularizado, neopagão, hipererotizado, que vive uma sociedade hedonista, que busca o próprio prazer, uma sociedade de consumo e entretenimento frenéticos, fruto de décadas de desestabilização e destruição sistemática das famílias e dos valores do Evangelho, que um dia fizeram parte da cultura social. Mundo de entretenimento frenéticos. Como isso tem atingido a nossa missão hoje? Um mundo que busca entretenimentos, consumismo, é o prazer o tempo todo. Tem sido fácil rezar, gente? Sim ou não? Por quê? Rezar dói ou não dói? Custa? Custa muito. Por que tem sido difícil para a gente? Porque a gente quer prazer o tempo todo. Nem sempre a oração vai ser um prazer. Às vezes, nossa, vai ser bom. Eita, Jesus, me arrepiei hoje na oração. Outras vezes, misericórdia. Vai ser uma secura, eu não vou sentir nada. Fruto de um mundo que o tempo todo está espremendo dopamina em mim. Eu quero prazer, eu quero sentir prazer na oração. Você chega numa adoração hoje, você não tem mais o silêncio, sabe? Claro que o nosso carisma é xererê, xarabadai, nananana. Mas Deus fala conosco no silêncio. Na sua casa acontece o tempo todo, xererê, bararará, nanana. Você entra no seu quarto, fecha a porta, tem o quê? Silêncio. O que é que Deus tem te falado nesse silêncio? Então, você chega hoje numa missão, Nossa Senhora Aparecida, não tem mais um momento de, sabe, de o que Deus está falando. Igual o padre fez ontem na missa, eu achei fantástico. Vamos rezar em línguas, vamos, xererê. Agora para tudo, agora a gente vai falar em línguas. Agora não é mais, não, agora você vai falar. Agora fala. Você nunca teve experiência, pergunta para o padre depois como é. Como é que eu falo em línguas? Fala. Quem estava aqui ontem, falou, né? Falou em línguas. Quem estava aqui ontem sentiu o xarabadai. Sabe, foi uma coisa assim, direcionada. Eu direciono a minha oração. Agora a gente chega, aí fica um rezando pelos...
a salvação das almas, e aí o outro reza pela família de não sei quem. Sabe, não tem uma unidade assim, sabe? Não sei se vocês estão entendendo, assim, você chega... Gente, vamos rezar, vamos... Calma, vamos direcionar a nossa oração. Vamos criar aqui um direcionamento, sabe? A gente vai rezar por isso agora. E agora vai ser assim. Agora a gente vai rezar nisso. E o silêncio chega na frente de Jesus. O que é que Jesus está te falando? O que é que Jesus está gerando em seu coração? O que é que você, nesse momento espiritual que você está, qual livro você está lendo? Nossa, eu sempre quis perguntar isso para todos os líderes. Como que você cuida da sua vida espiritual? Como que você tem cuidado? Ah, irmã, então, eu estou lendo um livro sobre... Hoje eu estou lendo um livro sobre... Qual livro você está lendo hoje? Nenhum. Ai, qual livro você está lendo? A Vida Vale a Pena Ser Vivida, do Frei Gilson, né? Nossa, irmã, eu estou lendo hoje A Vida Vale a Pena Ser Vivida, mas você é um líder jovem sarado. Você já leu sobre as 5 fases? Não, irmã, não li. Nossa, você já leu? Qual é o seu maior pecado hoje? Vixe, irmã, meu maior pecado hoje é a mentira. Como que você está, sabe? Isso não impede de você ler 10 livros de vez, mas precisa existir uma estratégia na sua vida espiritual. O que é que você está vivendo hoje? Qual o seu maior pecado, a sua maior inclinação hoje? O que é que te faz pecar? O que é que te leva ao pecado, entende? E a partir daí, sim, você vai criar estratégias. Olha, a minha fraqueza é essa, eu preciso combater isso. A minha fraqueza é essa, eu preciso combater. Com o que eu vou combater? É a vida de oração, é o livro espiritual, na adoração eu vou pedir isso a Jesus. Entende? Então, é direcionar a sua vida. Agora, se a sua vida espiritual não está direcionada, como que você vai direcionar a missão? Esse alinhamento, entende? E aí tem uma frase bem legal já para a gente... Vou pincelar as 5 fases da missão e a gente vai fazer uma dinâmica. O líder tem que trabalhar. Então, a gente vai fazer a dinâmica dessas 5 fases da missão, onde a gente vai identificar os vícios e as estratégias que vocês têm usado hoje para poder combater esses vícios dentro da missão, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, mas recebe o seu apetite de um propósito. Temos uma cultura hoje, sim ou não? Temos uma cultura... E temos uma cultura, hoje o Danilo sempre fala, né? Tem uma cultura viciada, é uma cultura viciada, é uma cultura viciada. Mas que tipo de cultura a gente quer gerar hoje, né? Irmã, não entendi nada dessa frase. A cultura come a estratégia no café da manhã, mas recebe o seu apetite de um propósito. A cultura não sobrevive sem uma estratégia, gente. E é isso que eles têm feito lá no SatânCon, né? No Congresso Satânico e em tantos grupos hoje satânicos do mundo que querem perverter aí a nossa mentalidade, eles criam estratégias e inserem essas estratégias dentro do mundo hoje. Quais as estratégias nós temos criado para essa cultura? Se existe uma cultura, deve existir também uma estratégia que anime essa cultura, entende? A cultura não sobrevive sem a estratégia e uma estratégia não se sustenta sem um propósito. Qual o seu propósito hoje, enquanto jovem sarado, enquanto líder? A gente precisa se perguntar. Então, dentro disso, as 5 fases da missão são para nós tanto um propósito quanto uma estratégia. O meu propósito é fazer com que a minha missão chegue a ser uma missão multiplicadora. Eu quero que a minha missão gere outras missões, seja um suporte para as outras missões, entende? Isso, para mim, é um propósito de vida enquanto líder. E isso, para mim, também é uma estratégia, porque, ao mesmo tempo que eu quero multiplicar, eu sei que na primeira fase eu preciso fazer isso, na segunda tem isso, na terceira tem isso, na quarta tem isso. Isso não é fruto do acaso também, né? São 15 anos de jovens sarados. E quando o Danilo apresenta para nós essas 5 fases, é um auxílio para a gente, um direcionamento. Irmã, pera lá, mas aí então você está dizendo que agora vem outro direcionamento, vocês falaram lá do trimestre, do ser filho, ser discípulo, ser missionário. Eu não estou entendendo, porque eu já estou inserindo isso na minha missão, mas e aí? Vai entrar agora 5 fases, eu vou precisar parar esse processo formativo do ser filho e começar as 5 fases da missão? Não, não é bem isso. Por quê? Quando eu digo das formações do ser filho, certo? Todos vocês tiveram acesso às formações, sim ou não?
Quem não teve, procura o regional, procura a macro, para poder ter acesso a essas formações do primeiro trimestre, desse trimestre que a gente tem vivido, o ser filho. Então, digamos que a sua missão é uma missão de fase 2, né? É uma missão que está ali se estruturando, uma missão que está se enraizando. Como que você vai inserir esse ser filho, essa formação, numa missão de fase 2? Uma missão que está ali se estruturando. Ou o Charles, por exemplo, lá de Minas, ele falou, irmã, estou tendo dificuldade, porque a missão só tem adolescentes, a missão não chega mais assim de 20, 30 anos, não. Só chega adolescente, 15, 16 anos. Você não vai dar um time, espera lá, só está chegando essas almas, então a gente fecha a missão e só chega agora quando tiver jovens acima de 20. Acho que não é esse o melhor caminho, né? Então, vamos lá. São essas almas que Deus me deu? São essas. Como que eu vou usar? Qual estratégia eu vou usar para esses jovens de 15, 16, 17 anos? Com esse tema, o ser filho. Então, eu preciso investigar. Esses jovens de 15, 16 anos são jovens para entrar na faculdade, certo? Eles estão em um processo vocacional muito grande, estão em dúvidas vocacionais, tem todo aquele... E, principalmente, eles estão imersos em muitas culturas hoje, né? Muito mais do que a gente. Então, é cultura viciada de videogame, é isso, aquilo, outro, não. Como que eu vou inserir hoje e fazer com que esse adolescente se sinta filho, né? Quem é você? O que é que você tem feito? Quem é você? O tratamento precisa de ser diferente, sabe? São muitas missões que têm adolescentes hoje. Então, por exemplo, lá na minha cidade de férias, né? Fui de férias, e eu tenho uma prima adolescente. E eu sou madrinha dela também. E aí, toda tarde eu saía para caminhar e ia para a casa dela, né? Uma tarde, umas 5, 6 horas. E todo dia que eu chegava lá, a mochila dela estava em cima do sofá, ela estava com o computador no colo, com o celular do lado, o computador, e dava boa noite, boa e tal, levantava, me abraçava, depois voltava para o computador de novo, né? Essa é a realidade da maioria dos jovens hoje. Falei, meu Deus do céu, passou 3 dias assim, né? Ela chegava, o tênis ficava lá e tudo já ia direto para a tela, né? Teve um dia que eu parei e falei assim, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou fazer para despertar, sabe? Aí, na última noite, eu cheguei lá, falei, olha, senta aqui. É Camille o nome dela, né? Camille, o que é que você gosta de fazer? Quem é você, Camille? Você está aí seguindo tantos youtubers, tantas pessoas, mas quem é você? O que é que você gosta? Você gosta de bolo de chocolate ou de laranja? Você gosta de fruta, de maçã ou de banana? Qual a sua cor preferida? É trazer para a realidade, sabe? Do que o mundo tem tirado a gente de nós mesmos. Então, eu preciso devolver para ela. O que é que você gosta? E aí ela começou, assim, tipo, sem saber o que responder, né? Tipo, não sei. Não, mas você gosta... Você já pensou, quando você for fazer faculdade, você vai fazer faculdade de quê? Ai, não sei. Mas você precisa começar a pensar sobre isso. O que é que você gosta de fazer? Quais são os seus dons? O que é que você sabe fazer na sua sala de aula que os seus outros colegas têm dificuldade de fazer? Ah, eu sei fazer isso, aquilo outro. Olha aí, isso é um dom. Isso é uma pessoalidade sua, isso pertence a você. Não, mas e seu cabelo? Você gosta do seu cabelo? Ah, não. E se eu falar que seu cabelo é feio, você vai falar o quê? Aí ela começou a chorar, né? Eu falei, pera, não... Não tô... Um trauma, né? Pera lá, não estou querendo apertar sua mente, né? Como a gente fala na Bahia, apertando sua mente, não. Mas é trazer o jovem para essa realidade, sabe? Eles não pensam mais neles mesmos, eles não sabem o que eles gostam, eles não sabem aonde eles estão. Então, adolescentes e jovens estão nessa... mais jovens, né? Até 17, 15, 16, 17 anos, eles precisam desse suporte, então devolva para ele o ser filho. Pega essa formação do ser filho e insira nele lá. Olha, então, hoje nós vamos falar sobre o ser filho. O que é ser filho? É a dignidade de ser filho de Deus. Deus criou você com algo que só você tem, só você pode fazer. E que algo é esse? E ajudar esse jovem a descobrir, sabe? É para isso que serve as 5 fases da missão. Se eu tenho uma missão de fase 1, por exemplo, é uma missão tentando enraizar ainda. É uma missão que está ali frágil, é uma missão que está capengando, que ainda está em discernimento. É uma missão que corre riscos de acabar, né? A gente foi para uma missão na Terra do Padre,
Edmilson, lá no Presidente Kennedy. 3.000 pessoas, né? Cidade do Padre. É uma belezinha. Dá meio-dia, 11 horas, todo mundo almoça, ninguém vê mais um pé de pessoa na rua, todo mundo fica dentro de casa, o sol rachando o bico. E a gente lá também, né? A gente precisa entrar nesse mundo, né? Para evangelizar, a gente precisa viver também. Aí, 11 horas, a gente almoçava, tal, e aí, 15 dias a gente passou lá. E agora, vamos evangelizar os jovens? Vamos. Como? Que é muito fácil dizer, tem missão Jovens Sarados, chama todo mundo para a missão, né? E lá não tem missão Jovens Sarados. A gente não sabia quem eram os jovens, a gente não sabia a cultura, assim, sabia um pouco o que o padre falava, né? Mas se você for mandado para uma missão dessa, né? A gente se fecha na bolha da missão e a gente não consegue pensar mais além, né? E aí, meu Deus, Espírito Santo de Deus, o que é que a gente vai fazer aqui, né? Aí, vamos lá, tem uns 2 jovens lá que estavam mais à frente, vamos lá. Você conhece os jovens daqui, então vamos bater de porta em porta para convidar esses jovens. Vamos. A gente saía de tarde, batia de porta em porta. Olha, vamos para a missão hoje, vamos para o grupo hoje, vamos para o grupo, vamos para o grupo. Que grupo? Vamos lá, sei lá, né? Igual o padre fez, né? Lá na capelinha, 7 horas da noite. Vamos se encontrar lá, vamos. Aí a gente chegava lá à noite, preparava aquela adoração, tal, aquele louvor, os jovens se animavam. E agora? A gente não tinha pensado no outro dia. E aí, padre, no outro dia vai ser o quê? E agora? Ei, Jordan, vem cá, o que é que vai ser amanhã? Não, amanhã vamos planejar de ir na escola. Vamos, amanhã a gente vai na escola. Então tá, amanhã, de manhã a gente vai na escola. Aí fomos, no outro dia de manhã, fomos na escola, preparamos uma dinâmica ali na hora. Gente, vai ter, para que a gente vai convidar esses jovens? Aí na hora assim, vamos fazer um luau. Tá, vamos fazer um luau de noite. Aí vai e convida, entra nas salas de aula, tal, convida os jovens para o luau à noite. Gente, e agora a gente marcou o luau, mas onde vai ser esse luau? Vixe Maria. Tem lá um terreno, não sei das contas, vamos fazer esse luau. Mas e aí, as madeiras, gente? Onde é que a gente vai conseguir madeira para fazer fogueira? Aí entra em contato com fulano de tal, aí vai isso, aí vai aquilo. Aí vai, chega. Na noite já está tudo construído. Como é que a gente vai fazer esse luau? Vai ser só cantar? Não, tem que ter uma intencionalidade. Já sei, vamos pegar uma música, então, e com essa música a gente vai dizer o sentido da música, né? Eu lembro que a gente cantou o Seduziste-me com os jovens, né? Vamos cantar o Seduziste-me. Vamos. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Aí eles cantavam, depois a gente fazia um momento de partilha sobre aquela música, e depois cantava de novo. Aí vinha outra música, e a gente partilhava e entrava. E aí, agora, amanhã a gente vai fazer... Não, amanhã vai ter grupo de novo, lá na capelinha, 7 horas da noite. Vamos, aí convidava todo mundo. Então, é esse o surgimento, né? Assim que vai se surgindo a missão. Não sei como é. Com certeza é diferente, né, de outros lugares, que a missão não surge assim. Mas lá começou esse grupinho de jovens, né? Na última noite, eu lembro que a gente reuniu lá uns 40, não foi, padre? Uns 40 jovens, e eu falava, meu Deus do céu, e agora? Para dar continuidade, né? Já que a gente vai voltar. Então, eu vou escolher um grupo aqui, e nesse grupo a gente vai formar, para que esses formem outros, né? E aí escolhi uns 5 ali, que eu via que estava sempre com a gente, tal, escolhi 5, já nessa intenção de se fundar a missão lá em Presidente Kennedy. E aí a gente fez esse grupinho de 5 pessoas para eu começar a fazer uma célula com eles. Gente, vai ter célula online agora, toda semana. Terça-feira, 7 da noite, vai ter célula. Por quê? Porque a gente precisa aprender a rezar, né? Não falei isso para eles, claro. Mas eu sabia que eles precisavam começar a rezar, porque sem oração ninguém se sustenta, né? Sem o amor a Deus, eles não iam perseverar. Então, a célula, com essas 5 pessoas para ensinar a rezar. E aí começou essa célula e tal, e eu, por conta da vida religiosa, né, das coisas, das tarefas e tudo mais, eu disse, gente, eu não vou conseguir dar continuidade. Daí eu lembrei, olha, tenho um formando meu aqui, né, o Gui, lá do Centro de Evangelização, eu acho que ele consegue ficar à frente muito melhor do que eu nessa célula. E aí ele ficou à frente e tal, a célula deu uma esfriada geral, assim, parou tudo. Eu falo, meu Deus do céu, e agora? Como é que essa missão vai se sustentar, né? Vai se fundamentar? Então, esfriou, prestes a acabar, o grupo estava lá, mas estava quase acabando. E aí foi quando eles recomeçaram, né? Pela graça de Deus, eles voltaram, e o Gui sempre lá. Vamos lá, gente, vamos rezar. Ele ligava de um por um. E tinha uma menina lá nessa cidade que ela me mandava sempre mensagem, né, dizendo, olha, Isa, eu quero desistir, eu vou desistir, eu acompanhando ela. Mandava mensagem, não desiste, tal. Cheia de problemas, de ansiedade, depressão, eu não desiste. Quando você
encontrar o seu lugar aí no coração de Jesus, eu sei que você não vai querer mais desistir, mas, por enquanto, não desiste. Continua indo, continua indo. E ela era uma pessoa fundamental na missão, né, padre, a Alana? É uma pessoa fundamental, assim, que eu via que tinha um potencial de líder. Mas aí ela foi, né, esfriando, tal, isso acabou esfriando o grupo também. Mas, com a graça de Deus, o grupo começou de novo. Eles, nossa, estão com tudo lá agora. Fizeram até apresentação na Via Sacra. O Gui está acompanhando eles toda semana, fazendo o processo do discipulado mesmo, ensinando a rezar nos primeiros passos. E por aí vai. E daí vai surgindo outros, né? Mas a missão na primeira fase é essa. Ela não tem ainda uma força para se sustentar sozinha, sabe? E precisa aprender ainda mais sobre o estilo de vida, sobre como viver aquilo, como se fundamentar no estilo de vida mesmo, no carisma Jovens Sarados, né? Não é uma missão que eu posso chegar e dizer, olha, agora a sua missão vai tal para gerar outra missão. Não tem como, eu corro o risco de acabar com aquela missão, né? Então, semear agora para colher no futuro, né? Eu semeio agora o estilo de vida porque eu sei que no futuro ela tem capacidade de se tornar uma missão de 5 fases. A segunda fase é a fase da estabilização. Se vocês quiserem anotar, isso vai servir depois para a dinâmica. Porque a gente quer colher mesmo, nessa dinâmica, quais têm sido as dificuldades de vocês, os vícios nas missões hoje, né? O que tem sido de vício? E para isso que serve identificar, né, as fases da missão, porque ali eu identifico o vício que eu tenho sentido na minha missão hoje e como que eu preciso agir para extinguir esse vício da minha missão e se tornar uma missão saudável, uma missão sadia, né? Então, esse é o problema, né? Esse é um desafio da missão de fase 1. É uma missão frágil, uma missão que corre risco de acabar, uma missão que ainda não vê crescimento, mas tem muita aprovação, uma missão que precisa de muita paciência, de muita constância, principalmente do líder que está à frente, né? Precisa identificar que nessa missão ainda não vou ter frutos. Pode ser uma missão de 5 pessoas, uma célula que está ali começando, né, de 5 pessoas. Eu não vou ver frutos, as pessoas não vão chegar para essa missão, porque ainda é uma célula, ainda está se formando, ainda está fincando raízes, né, tentando sobreviver. Então, seria até um risco se eu chamasse 10 pessoas, por exemplo, para essa missão. E aí, o que é que esses servos que estão sendo formados vai oferecer para essas pessoas? São pessoas que ainda não se enraizaram no estilo de vida, naquilo que é o ser sarado. Então, o que é que eles vão oferecer? Então, é preciso ajudá-los nesse sentido, né? A se enraizar, constância e paciência, porque um dia vai colher os frutos. Mas agora é estilo de vida, formações, cartilha e por aí vai. A segunda fase é a fase da estabilização, né? É possível identificar a característica da missão nessa fase, ou seja, pode ser uma missão mais oracional, uma missão mais missionária, porque os servos têm esse desejo, né, de ir para outras missões, de pregar e tudo mais. É uma missão mais formativa, uma missão mais discipuladora. Toda semana tem célula nas casas, então eu já começo a identificar, né, qual é a característica dessa missão. Qual o perigo da segunda fase? É estacionar e não querer avançar. Ou seja, não, aqui está bom, já me enraizei aqui, já sei viver o estilo de vida, então, por aqui está bom, para mim está bom, não quero avançar, eu me acomodo, né? Me acomodo, não quero sair da minha zona de conforto. Então, o que é que você, enquanto líder, enquanto regional, precisa fazer? Identificar que essa missão se acomodou, dizer, olha, coordenador, então acho que agora é hora de você fazer um Maranatá na sua missão, por exemplo. Um Kairos, eu acho que agora é hora de sair, né, de deixar de engordar um pouco para poder transbordar para as almas. É hora de avançar. É hora de fazer um Maranatá na sua missão, é hora de fazer um Kairos e de convidar almas para chegar para a sua missão. Identificar os vícios, né, que por mais que seja uma missão de segunda fase, uma missão ainda em crescimento, mas já dá para identificar os vícios. Por exemplo, o ativismo, né, dos servos, a falta de missionariedade. É um servo que não tem visão de saída da missão, só tem visão daqui mesmo. Eu preciso, igual lá na minha cidade que eu fui de férias, eles estão querendo abrir uma missão lá, e eles querem, na verdade, a visão dos jovens sarados que eles têm
é um grupo, né, de igreja, porque eles cresceram nessa realidade, nunca teve uma missão na minha cidade. Então, para eles, uma missão é um grupo comum, né? Então, eles queriam se reunir todas as vezes lá na igreja, porque o lugar de reunião é na igreja. Então, eles queriam fazer reunião e não ser uma missão. Então, precisa identificar esse vício. Olha, vocês são missionários, os Jovens Sarados é uma missão, não é um grupo. Então, sai, vai buscar as almas, vamos fazer um encontro na praça, vamos fazer um talk show, vamos convidar o povo, vamos fazer um Maranatá, vamos fazer um Kairós, e por aí vai, né? Falta de radicalidade ou na vida de oração, né? Falta de radicalidade ou falta de vida de oração. E desenvolver estratégias para crescer no estilo de vida e na missionariedade. Os maranatás e o discipulado pós-maranatá. É preciso constância, porque não se vê ainda muitos frutos. É uma missão que ainda é pequena, que ainda está se enraizando ali, ainda está criando intencionalidade, né? Intencionalidade missionária, intencionalidade na vida de oração, e essa paixão pelas almas também ainda está sendo alimentada. Crescimento por adição, a missão de terceira fase. É uma missão onde o povo está chegando, né? É uma missão que está atraindo pessoas, a missão está engordando, está acontecendo eventos, está acontecendo maranatás, está acontecendo kairós. A missão é uma missão bem movimentada, está o tempo todo acontecendo muitas coisas, está atraindo o povo e tudo mais. Mas qual é o perigo, né, dessa fase, da terceira fase? Eu permaneço ali onde eu estou. É a mesma coisa da segunda fase, né? Que eu permaneço aqui sem querer atrair pessoas. Mas nessa terceira fase, a missão está atraindo pessoas. Mas qual é? Eu permaneço aqui sem intencionalidade. A minha intenção é só atrair pessoas ainda. Mas, como o Danilo trouxe, eu não tenho essa intencionalidade, essa visão, não tenho o desejo. Veja aqui intencionalidade como um desejo, tá? Intencionalidade é o desejo do meu coração de alcançar outras almas e de não permanecer aqui. E ontem, conversando com uma das irmãs, aí a Carol falou assim: Isa, quando se tem um evento do candomblé, por exemplo, né, que eles batem o tambor, né, tem as batidas do tambor e tudo mais. Quando eles começam a bater aquele tambor, eles têm uma intencionalidade naquela batida. Então, eles precisam bater muitas vezes, porque eles sabem que precisa gerar dentro do coração deles um desejo. E aquela batida unida ao desejo vai fazer com que a entidade venha, né? Então, o que chama essa entidade é o desejo que eles colocam na hora ali da batida do tambor. Essa é a intencionalidade deles, percebe? O desejo deles. Mas qual o desejo que está no nosso coração? Olha como é forte isso. Quando nós temos uma intenção, quando nós temos um desejo no nosso coração. E o desejo nessa fase deve ser isso. Eu desejo que essa alma que entra, ela seja discipulada, como trouxe Danilo. Eu desejo que essa alma cresça na vida espiritual, cresça na vida de oração, se enraize na paixão por Deus, na paixão pela igreja. Eu quero alimentar essas almas. Eu não quero só atrair essas almas, mas eu quero alimentar essas almas. Eu quero desenvolver, né, essa mentalidade também em todos os servos. Não só eu, como líder, preciso ter essa mentalidade, mas gerar essa cultura dentro da missão. Todos ao meu redor precisam falar a mesma língua e querer a mesma coisa que eu quero. Eu quero as almas. Eu quero que você, enquanto coordenadora, dê a acolhida que aquela alma merece, mas essa acolhida seja intencional. Eu quero levar ela para uma célula de discipulado, por exemplo, né? E não só você, mas todos os servos da sua missão fazendo o mesmo. Quem acolher, gente, já pega o número aqui, né? Já leva para uma célula de discipulado, já conversa com essa pessoa, já pergunta para ela de onde é que ela veio, por que ela está aqui e tal. Por quê? Porque eu tenho a intenção de evangelizar aquela alma através do discipulado, de fazer ela enraizar na vida cristã, né? Que é para isso que serve as células. Desenvolver essa mentalidade de todos os servos. Todos nós somos responsáveis pelas almas que chegam, né? É essa responsabilidade, essa maturidade que a gente precisa ter com as almas, esse cuidado, né? Eu sou responsável pela alma que chega na minha missão. Todos vocês são responsáveis pelas almas que chegam na missão. Gerar essa paixão por Deus e pelas almas. Envolver os servos e ter o olhar de águia.
é o desenvolver os servos. O que é que acontece hoje muitas vezes? Desenvolver as lideranças, né? Desenvolver os servos para serem líderes, já nessa intencionalidade, porque eu quero uma missão de quinta fase, eu quero uma missão que multiplique. Então, o que acontece hoje é, nossa, eu tenho esse coordenador aqui, mas eu acho que, como eu preciso de um líder aqui, então eu vou tirar ele daqui e vou colocar cá. Acontece uma realocação de líderes, né? E não um desenvolver de lideranças. Então, eu vejo um líder aqui, eu quero realocar ele para outro lugar. Não existe mais esse desenvolver. Olha, venha cá, meu filho. Se você sair hoje da coordenação, quem vai assumir o seu lugar? Se você sai hoje de um discipulado, de ser líder de discipulado de célula, quem assume hoje? Existe uma outra pessoa para levar, né, à frente essa loucura pela salvação das almas? Ou se você sair, acabou a missão? Qual tem sido, né, a sua mentalidade nesse sentido, sabe? Então, desenvolver novos líderes. Vem cá, fulana. Antes de eu vir para São Paulo, eu sabia que eu ia entrar nas servas, e aí eu já convidei, né? Convidei a Mari, eu disse, Mari, fica aqui junto comigo. Eu preciso que você aprenda tudo, né? Ela já tinha maturidade, por isso que eu falei isso para ela. Mas tem gente que não pode falar não, né? Senão já foge. Vixe, Maria, tá querendo me tornar líder, então não vou mais não. Então, vem cá, olha, eu vou na sua casa, eu vou ensinar para você, a gente vai se reunir, a gente vai fazer o trabalho, a gente vai fazer esse trabalho junto, a gente vai fazer esse planejamento junto, a gente vai criar junto as estratégias. É assim que vai desenvolvendo um líder, sabe? Agora, parece que a gente tem um egoísmo hoje, né? Não, você não encosta aqui, não, só eu faço. Só eu faço, só eu vou, só eu sei o que é que vai acontecer. Você pergunta, não, só eu sei, ninguém mais sabe. Não, é envolver, sabe? Esse sentimento de pertença ao servo. Você pertence a essa missão e eu preciso de você para fazer dela uma missão de quinta fase, uma missão multiplicadora. Desenvolver líderes, né? Detectar os dons, formar. Eu sei que fulano de tal tem esse dom para liderança. Ele é uma pessoa boa na missão, olha aí, está demonstrando. Tem disponibilidade, como o padre falou. Tem a disponibilidade, tem a disposição, então eu vou, pego ele, vem cá. Ah, não, irmã, mas eu acho que ele é muito fraquinho, assim, é muito fraquinho. Vixe, Maria, tá, é o Espírito Santo que está falando. Então, vem cá, você não é o Espírito Santo, não. Deus pode fazer, assim como fez comigo, assim como fez com você, Deus pode desenvolver aquela alma, aquela pessoa, aquele servo, numa paixão pelas almas, que essa paixão vai levar ele ao tempo todo, né, criar esse ambiente de cultura, essa cultura de discipulado, essa estratégia. Quando eu tenho um desejo no meu coração, eu vou em busca, eu busco aquilo, para que seja feito, né, aquilo que deseja o meu coração. Quarta fase, crescimento por reprodução. Então, na missão, tem muitas pessoas como referência, consegue atrair as pessoas intuitivamente, ser suporte para outras missões. Então, são missões que já enviam servos para pregar, enviam o Ministério de Música para estar em outras missões, para dar formações, para ajudar nos retiros, né? E aí, nessa missão, principalmente, tem que desenvolver, mapear as pessoas-chave na missão. Aprofundar nesse desenvolvimento, nessa formação dos líderes. Precisa mapear as pessoas-chave. Hoje, na sua missão, quem são os líderes? Muitas missões, naquele formulário lá que a gente mandou, muitas missões responderam, tem só um líder na minha missão. Eu falei, ai, Jesus amado, tem só uma pessoa como referência na missão, mas cadê os outros? Tem lá 15, 20 servos, mas só tem um líder. E cadê o desenvolvimento desses líderes, sabe? Porque se eu quero uma missão de quinta fase, eu sei que é uma missão que vai chegar a gente o tempo todo, que vai ter Maranatá, e como o Danilo trouxe, como que eu vou formar isso? Como que eu vou formar essa missão? Como que eu vou formar essas células? Porque cada célula precisa de um líder para poder levar à frente, para poder estar ali atento àquelas realidades e formar aquele povo. Então, quem que eu vou definir hoje enquanto líder na minha missão? Ter esse olhar de águia, né? Na formação dos líderes. Como um líder deve se portar? Nessa fase da missão, eu já posso inserir informações sobre a liderança, né? O cuidado com as almas, não de gerenciar. Você não é um gerente, você é um líder. Um líder chama, um líder convida, um líder atrai, né? E não gerencia missões. Olha, fulano, você vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, fulano vai fazer aquilo. Nananana. Tem muitos que nem isso faz, né?
faz tudo sozinho, quer tudo para si. Eu vou limpar, eu vou cozinhar, eu vou pregar, eu vou fazer tudo. Se tem a possibilidade hoje de entregar a missão, né, de confiar, como o padre trazia ontem, de jogar na caixa dos peitos aí, agora vai e faz. Ah, mas como eu vou fazer isso? Reza, chama o Espírito Santo e ele... Então, a gente precisa confiar nas pessoas. A gente precisa dar uma responsabilidade e deixar como é que vai. Claro que ficar auxiliando, ficar observando, né? Mas é assim que forma um líder. É assim que surge um líder. A gente precisa confiar nessas pessoas e na ação do Espírito Santo nelas, né? Senão, a nossa missão nunca vai crescer. Então, quando eu vejo uma missão de 40 servos com um líder só, digo, meu Deus do céu, como é que estão as células nessa missão, né? Como é que está o discipulado? Como é que está o cuidado com as almas? Precisa de pessoas para desenvolver os pequenos grupos, como eu falei, tudo mais. E desenvolver também a criatividade no espírito para não cair no automático. Então, por exemplo, a coordenadora da Missão Aracaju hoje é uma amiga muito próxima minha, né? E ela partilhava comigo, Isa, eu estou sem ideia do que fazer na missão, eu estou sem criatividade e tudo mais. Eu falei, olha, vai rezar, né? Vamos rezar, mas tem aqui uma ideia para você. Não tenha a sua mentalidade como uma mentalidade que a missão só acontece ali, né? Vai para fora com a missão, vai para um parque, vai para isso, para aquilo outro. E tem uma ideia, faz um talk show na sua missão, né? Convida uma pessoa aí, joguei lá todo o cronograma para ela do talk show, né? Faz assim, ó. Já dei tudo mastigadinho, tudo. Faz um talk show, convida alguém para pregar, convida 5 pessoas para poder partilhar nesse talk show, faz um momento disso, um momento daquilo e tal. Ela, ótimo, maravilha. E quando foi 15 dias depois, ela já estava fazendo talk show lá na missão, atraindo pessoas, sabe? Porque talvez uma alma não vai ser atraída pela pregação sobre o pecado. Ah, e o pecado. Aí você vai e joga, solta lá na arte da missão, né? Pecado. A pessoa não vai. Mas vê lá um talk show, nossa, legal, vou participar, né? Então, ter a criatividade do espírito para não cair no automático, para não perder essa intencionalidade. E, por fim, crescimento por multiplicação. Parece que esse é o fim da missão, né? Preciso que minha missão chegue à fase 5, ao crescimento por multiplicação. Mas esse aí é o começo. É o começo da nossa profecia, né? O multiplicar faz parte da nossa profecia. Então, a minha missão chega no começo, quando eu começo a multiplicar para outras missões, né? O crescer e os multiplicados já passa pelo padre Edmilson ali e vai. Como é que fala, gente? A nossa música lá do... Agora me fugiu da memória. Eu vos multiplicarei, isso a música, né? Eu vos multiplicarei para que em vós a minha glória seja vista. Essa é a profecia. Aí que começa, né? Especialmente onde se realiza plenamente o carisma dos jovens sarados. E não pensar somente em números, né? Mas sabe que pode mais, pode planejar para a missão ser suporte para a multiplicação. É o que o Danilo trouxe também, não pensar na bolha, não se fechar em si mesmo, mas hoje, como a minha missão pode gerar outras missões? Como que eu posso hoje fazer um Maranatá e convidar também um grupo de 5 pessoas que eu vejo aqui, que pode ser uma célula e futuramente uma missão Jovens Sarados. Eu vou convidar essas 5 pessoas, participa do Maranatá e dali já surge uma célula da próxima missão. E você, enquanto coordenador, enquanto um servo que seja ardente, né, por esse desejo de células, de discipulado, então você vai colocar esse servo à frente de formar esse povo para fazer uma nova missão. Então, a partir daí, que vai começar novas missões a partir da minha, né? A partir do envio dos servos e tudo mais. Essa é uma missão que cresce por multiplicação. Quais são os perigos dessa fase, né? Um líder que quer fazer a sua vontade e não a de Deus. Olha, eu planejei isso, tem que ser assim. A minha ideia é essa, e o que tem que prevalecer é a minha ideia, né? Então, cuidado com o que eu quero e não com o que Deus quer. O que é que, de fato, é a vontade de Deus hoje, como o Danilo bem trouxe? O que é que eu preciso desfazer hoje mesmo na missão para que exista o essencial, sabe? Quais são os projetos, os planos de Deus para a missão hoje e quais são os meus? Identificar. Essa é a minha vontade, essa é a vontade de Deus. E que prevaleça a vontade de Deus, né? As divisões dentro, né, as panelinhas, já surgem as panelinhas, aí chega
um monte de alma lá, onde é que está o servo? Nas panelinhas, né? Já surgem as panelinhas, já surgem as divisões dentro da própria missão, o entrar na rotina, no automático, esfriamento espiritual, ativismo, tudo isso são perigos numa missão de fase 5 que a gente precisa combater, com a vida de oração, a formação, o discipulado e a intencionalidade, o desejo pela salvação das almas, o desejo de crescimento. Então, agora, quais são os vícios e quais são as estratégias que vocês, enquanto líderes, identificam hoje, que existem na sua missão, nas missões Jovens Sarados, vícios que já contaram para você, que já partilharam com você, e o que foi que você fez, né? Qual estratégia você usou para poder sanar esse vício?